Bom dia para você nesta manhã, neste momento especial com a Palavra de Deus. Culto em nossas casas. Não estamos nos reunindo presencialmente, mas o nosso Trino Deus está presente aqui, com você na sua casa, nos abençoando, nos direcionando. E é no nome do Trino Deus que nós nos reunimos hoje, neste momento. Amém. Assim, saúdo você com a palavra bíblica para esta semana que nós encontramos em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que seja assim na nossa vida. Amém. Queremos orar. Pai, obrigada por este momento na Tua presença. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, tantos que cometemos e queremos reconhecer que não somos dignos do Teu grande amor e do Teu perdão. Mas clamamos, tem piedade de nós e perdoa-nos todos os pecados que cometemos, também aqueles que não nos lembramos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Oramos no nome precioso de Jesus. E por isso dizemos amém. O nosso Deus é maravilhoso e em Jesus Cristo Ele nos perdoa porque Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida, perdão e salvação. Amém por isto. Assim, a palavra bíblica que queremos ouvir é de Mateus, Evangelho de Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, ele na força do vento teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Quantos de nós já vivenciaram andar de barco? Uma pessoa disse que já estava à deriva no mar, mas que não teve medo. Só que ela não sabia do perigo que estava correndo. Somente 3 horas depois ela soube que a sua âncora não chegava ao fundo. Sim, Jesus alimenta uma multidão e depois despede os discípulos e diz: "Já vão adiante com o barco e eu vou ficar aqui." E foi orar. Quando então adentrava a noite, lá de madrugada, começou a vir uma tempestade. E Jesus, andando por sobre o mar, vai de encontro aos discípulos. Quando ouviram, eles ficaram com medo, aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" Jesus, tirando a dúvida e implantando a fé, diz: "Sou eu, não tenham medo." Não é um espírito, não é um fantasma, é Jesus. Em nossa vida também muitas vezes é assim. Quantos fantasmas nós achamos existir e não são fantasmas? São coisas que nós podemos sobrepujar. Em Mateus 14, 30 a 31 diz: "Reparando, porém, ele, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando atendemos ao chamado de Jesus, temos muito a aprender. Pedro disse: Se és tu, manda-me ter ir contigo. E Jesus diz: Pedro, venha. Depois de alguns passos firmes, Pedro olha ao redor e, vendo o vento, ele começa a ter medo. Pedro perdeu o foco e começa a afundar. Ele então vê os desafios diante dele. Assim acontece conosco. Nós muitas vezes olhamos-nos no espelho, mas não nos enxergamos quem de fato nós somos. Somos pessoas de pequena fé. O que seria se dependêssemos totalmente de nós mesmos? E Jesus, ele imediatamente estende a sua mão a Pedro. E quando Pedro duvida, ele o socorre. Isso se chama graça. Você não consegue, então Deus mesmo consegue por você. A graça só é descoberta quando experimentamos no exercício da vida que somos homens e mulheres de pequena fé. Podemos pedir socorro quando falhamos, estamos afundando em nossa frustração e nossa culpa. Quantas vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito, um projeto, crendo na presença de Deus, cheios e cheias de empolgação e entusiasmo. Porém, ao decorrer do caminho, coisas acontecem e nos trazem o desânimo, o medo, desconfiança, a derrota. Perdemos a fé em nós mesmos e em quem nos guia ou em quem deveria caminhar conosco. Mas o que mais nos fortalece é o testemunho do Evangelho, é que Jesus nos estende a mão. Mesmo que a fé seja pouca ou nenhuma, vivemos dias turbulentos na pandemia. Depressões que voltam a nos assolar, ansiedades que insistem em permanecer, medos que nos assolam e até há pessoas que começam a ter ataques de pânico que precisam ser tratadas. Mas não deixe de pedir ajuda. Não é falta de fé pedir ajuda, é humanidade. Podemos e estamos no meio da tempestade e Jesus quer acalmá-la. Ele estende a mão a Pedro e diz: vem. E Pedro sobe no barco e o vento cessa. Nós podemos sair de 3 formas desta pandemia: piores, iguais ou transformados. E eu pergunto, qual dessas formas você vai sair desta pandemia? Você e eu temos escolhas. Andar por sobre o mar e deixar Jesus nos guiar. E também, quando caímos, deixar Ele nos pegar na mão e nos sustentar. Amém. Oremos. Pai amado, nós te somos imensamente gratos pela Tua palavra. Os discípulos, ao perceberem que Tu andas por sobre o mar e não tendo certeza, exclamam: é um fantasma. No entanto, és Tu, Jesus, vindo ao encontro deles. Pai, obrigada que também Tu envias Jesus em nossa tempestade. Tu também caminhas em direção a nós. E como Pedro, muitas vezes queremos andar contigo em Tua direção. E tantas coisas nos fazem afundar porque perdemos o foco em Ti. Perdoa-nos, Senhor. Queremos que Tu nos direciones. Colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, de nossa comunidade em Tuas mãos. Colocamos cada vida que escuta Tua voz, para que de fato também possa se sentir amparado por Ti, neste momento da sua vida. Seja de dor, seja de doença, seja no seu luto. Ampara-nos, consola-nos, carrega-nos. É tudo mais que queremos pedir e agradecer neste momento. Queremos fazê-lo com as palavras que Jesus mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Que a bênção do Trino Deus venha sobre ti, sobre a tua vida e te abençoe hoje e sempre. Amém. Fica na paz que Cristo dá e sirva a Ele com alegria. Amém.